Mas então, no final das contas, qual foi a conclusão? Eu fui cancelado por quê? Porque eu falei de um jeito burro. Não só isso. Eu acho que, tipo, aquele discurso seu, ele dá margem pra uns caras que são... Tá, eu falei de jeito burro. Sim. E vamos pensar aqui uma coisa. Tipo, você fala de... Eu não vou dar exemplo racial, eu prefiro voltar aqui. Dar um exemplo com racismo, mas ninguém vai entender essa merda, vamos cortar isso. Tá bom, beleza, melhor. Tipo, você vai falar ali que, não, o Nordeste é sustentado e tal. Você acaba dando margem. Quando você não faz, tudo bem, mas quando você não faz a ressalva... toda hora eu tenho que falar, não, o Nordeste não é sustentado. Mas ele é, tipo, o sistema, né, a gente tá falando do sistema político. Ele é sustentado, não dá pra falar que não é, tá ligado? Ele é, se é. Sim, não, objetivamente hoje... Eu tenho que contrariar um fato que a mina tá falando. Depende, se você olhar só hoje, ele é sustentado. Se você olhar a história e tentar juntar isso tudo... Mas, porra, numa conversa, se a gente for ficar se atendo a isso, cada coisinha eu vou lá, pra deixar mais claro pra tudo isso, o que ele tá falando é isso, e toda vez eu vou ter que parar fazendo, não é prático, tá ligado? Isso aqui é uma conversa de bar, mano. Sim. Isso aqui não é Não, eu entendo que faltou também ali... Um júri popular. A galera não entende, e a galera não entende essa pegada do papo de bar. Tanto vocês me chamaram aqui pra vir logo depois. Sim. A galera não entende essa pegada do papo de bar e joga na internet. Mas tem também um discurso que acaba dando sustentação pra essa galera, que é lá é uma desgraça, lá o pessoal não sabe fazer as coisas direito, é outro país, o pessoal não sabe gastar o dinheiro que a gente manda, que aí dá base pra essa galera que vai transformar isso em alguns piores sentimentos que tem na sociedade. Depois, quando eu vi que você tava lá falando, não, o povo nordestino é bom e tal, o povo nordestino consegue se desenvolver, é capaz. Não é dependente. Aí eu vi que era uma coisa diferente. Mas quando você coloca isso solto, é muito... mas aí é o cara querendo usar isso como arma política, né? O cara querendo usar isso como arma todo mundo política. que tá conversando durante 3 horas, 7 vezes por semana, tá ligado? Vai estar suscetível a isso. É isso, né? Se me gravassem 7 horas por semana conversando... Não, na verdade são tipo 7 vezes 2, vai. É 14 horas por semana conversando, toda semana, ao vivo. Mas assim, na prática é mais, né? Gravando, não, todo mundo vai falar merda nisso, eu até entendo. Mas o que eu acho é isso. E é um assunto sensível, cara. Eu acho que faltou, e até é melhor você ter falado isso, porque me permite explicar. Faltou a sensibilidade de como é que o nordestino ia ouvir aquilo. Entendi. De como é que o Whindersson, por exemplo, que é um cara gente boa... Muito sensível, aparentemente. Muito sensível, aparentemente, porque ele ouve coisa pra caralho por ser do Piauí. Pô, mas ele tá ouvindo coisas muito piores por outras paradas, tá ligado? Sim. Aí ele vai pegar e vai ficar... De fato. E essa parada foi o que, pô... Não, o que eu fiquei bolado... fala. O que eu fiquei bolado com... Eu não fiquei bolado com o Whindersson. Pelo contrário, assim, eu gosto do Whindersson pra caralho. Mas o que eu fiquei bolado foi, caralho, cara. Tu tá na internet há mó tempão, irmão. Porra, tu sabe... Ele sabe o que é o Flow, porque a gente já... O cara não me deu o benefício da dúvida, não foi nem olhar a parada, ele sabe o que é o tá Flow. ligado? Daí ele viu aquele trechinho ali. E, porra, era só clicar no outro trechinho que tinha antes, tá ligado? De sei lá, 30 segundos, tá ligado? Mas é pra isso. ver. Caralho, tem mais nesse papo. Calma aí, então, deixa eu ver aqui. Não, e outra... Daí eu formo minha opinião. Eu que sou um merda e vejo um bagulho aqui assim, eu que sou merda. Eu olho os bagulho, deixa eu olhar as outras paradas que estão em volta, porque isso aqui me parece estranho. Cara, imagine você ter uma insegurança fodida, uma parada que aconteceu de merda na sua vida e que toda vez que falam que você fica puto. Aí chega um cara lá, você recebe um vídeo de um amigo seu falando essa parada aí que te deixa puto. Aí você fica puto, obviamente. Tu tem quantos anos? 27. Então, assim, a gente não tem tanta diferença, mas eu tenho 35. Essas paradas que me deixam puto que o cara manda... Ó, por exemplo, o prefeito de Curitiba, ele foi eleito agora no primeiro turno. Quase 70% dos votos. Na eleição anterior, 4 anos atrás, eu tava morando lá e tem uma parada que ele tá dando uma palestra e pegaram um trecho que ele fala assim, eu não gosto de cheiro de pobre. Ele de fato falou aquilo ali. Mas aí eu, caralho, que esquisito, cara. Deixa eu ver o que foi que teve isso aqui. Ele tava falando, na real, que teve um acidente. Pobre é como eles chamam mendigo lá em Curitiba, tá ligado? Daí ele falou, eu não gosto de cheiro de pobre. E aí, quem gosta de cheiro de mendigo, vai? Ninguém gosta de cheiro de mendigo. O que ele tava dizendo é que tinha um mendigo acidentado, ele pegou o cara, colocou dentro do carro dele e tava falando que, assim, apesar de não gostar desse cheiro, porque ninguém gosta, caralho, Sim. eu peguei o cara, botei no meu carro e levei pro hospital. Por que tem de errado nessa porra? Cancelaram Mas aí pegaram um pedacinho, eu não gosto de cheiro de pobre. Fudeu. Aí eu fico, caralho. Mas eu olhei aquela porra e falei, cara, vamos ver essa porra toda aqui. E, não é como se o Whindersson não conhecesse. Ele me conhece desde a época que ele começou.
Eu fui um dos primeiros a dar um like lá no vídeo dele, na época que o meu like era poderoso, tá ligado? Porque o like hoje em dia não vale de nada. Tipo, individualmente, ele vale em grandes proporções. Mas antigamente os Se grandes... tu era famoso, desse os um grandes like... canais e desse um like, aparecia no feed de uma galera que tu deu like. Então era praticamente... Bombava o cara, valia... Tipo, então eu dei uma força pra ele no começo, sempre apoiei ele. Se fizer um compilado aí de vezes que eu falei do Whindersson no Flow, a maioria das vezes eu elogiei o cara, falei que o cara era foda, que ele era um dos maiores. E aí o cara pega num vídeo fora de contexto, de 40 segundos, pega e manda, tipo, pra público dele que é gigantesco, e é do Nordeste, fala uma parada como se eu realmente tivesse falado uma parada xenofóbica ou contra... Xenofobia no mesmo país, a gente tava conversando É. antes, né? Não sei se aplica a palavra. Aí eu fico, porra, caralho, Whindersson, que porra foi essa, mano? Não, Pra eu- que eu essa tô- merda, tá ligado? Eu Por que falo... que você não veio falar comigo, tá ligado? Eu entendo pra que as pessoas do Nordeste ficam putas, como eu falei. Eu entendo de onde é que veio ali. É, mas E acho até que onde eu seu tenho erro que foi não ter entender, sacado, mas... Mas eu não tenho culpa mas dessa eu porra, não. entendo Eu que tava lá tem explorando o Nordeste há 2 Tem um anos moedor atrás. na internet, né? A Tem. internet é um moedor. Tem um texto foda, quem tá vendo isso, gostar de ler inglês, tem How a Tweet Ruined Justin Sacco's Life, que é uma mulher lá, que é no início do Twitter. Ela foi uma das primeiras celebridades no Twitter. Ela chegou na África do Sul e fez uma piada imbecil, racista. Mas, primeiro, ela ia em todos os países que ela visitava, ela fazia uma piada filha da puta. Isso o New York Times falava. Aí chegava na Inglaterra e falava, que merda, esse povo aqui tem todo mundo tem dente podre. E chegava francês, tudo fede. Todo país que ela chegava, ela tinha a piada com os amigos dela de ficar falando mal do povo. Ela tava pegando um voo pra África do Sul e tuitou. Tô pegando um voo pra África do Sul. Espero não pegar AIDS. Que é uma piada sem graça, inclusive. Não acho engraçado. Mas a vida da mulher acabou. Ela fez uma piada ruim, ela fez uma piada sem graça, fez uma piada até que dá pra se considerar racista, embora ela fizesse isso com vários... A vida da mulher acabou. A vida da mulher acabou. Quando ela pousou, ela fez isso antes de... Eu tô Vale ligado nessa muito ler história. esse texto. Quando ela pousou, ela já era o trending topic mundial, que era perdido o Has emprego. Justine Sacco landed yet? A chefe dela tava falando na imprensa se ela tinha perdido o emprego ou não. Tinha uma galera no aeroporto esperando pra receber a mulher. Caralho. A mulher virou uma celebridade mundial porque ela Pro lado de tweetou uma merda. merda. Então imagine ainda com uma porrada de gente politicamente mal intencionada tentando editar a vida. A internet é um moedor, bicho. A gente tem que aprender. Eu escrevo sobre política. Eu escrevo por política nem sendo bolsonarista, nem sendo petista e falando mal dos dois. Mas além de ser isentão liberal, eu falo mal dos liberais o tempo inteiro. O que o povo faz de distorcer texto meu pra distorcer coisa que eu faço pra botar na internet também é brincadeira. Mas aí é você que tem que parar de ter o seu ponto crítico ou são as pessoas que têm que começar a ter um ponto crítico a mais quando tá interpretando uma informação chegada na internet? Cara, eu É acho mais que um cara que trabalha com isso, tá ligado? Acho que tem que criar uma cultura de diálogo, que foi exatamente o que a gente fez. Exatamente o que a gente fez. Eu, nordestino, senti, acho que é uma coisa parecida com o que o Whindersson sentiu. Fiquei meio puto, mas eu tenho essa política hoje em dia de não ficar tentando cancelar os outros. Não te marquei ali. Mas acho que todo mundo que leu a thread sabia que era você. E fiz ali, aproveitei isso pra falar um pouco de história do Brasil, pra aproveitar isso de modo positivo. Agora, acho que essa é a melhor saída. Sabe qual foi o sentimento aqui quando... Quem viu essa porra, se não me engano, foi o Gianzão. Ele falou assim, caralho, que esse cara aqui, ó, fez uma thread lá, porra, falando sobre esse bagulho de uma maneira respeitosa. Bora chamar esse cara. Tá ligado? Foi assim o bagulho. Que tu falou assim, caralho, olha ali, o cara, tudo bem, ele pode concordar, pode discordar, que se foda. Mas o jeito que ele falou foi legal. E eu tenho, inclusive, muita gente que eu gosto muito na internet, assim, que eu comecei a gostar, assim, alguma hora que tava todo mundo me xingando, aquelas tardes que, assim, a internet inteira resolve tirar pra Cristo, aí tem uma pessoa que é gente boa. Aquela pessoa que... E eu tenho isso também no... Pois é. Eu acho que isso vale, que é uma das saídas. Eu não gostei daquele trecho, acho que podia ter as ressalvas e nuances que eu falei, porque tem muita gente que se sente ofendida. Agora, acho que é só o diálogo mesmo, bicho. É só... O bom é que levantou discussão pra caralho, né? É, exatamente isso que eu acho. Tipo, as pessoas foram ler um paper de um historiador econômico da FGV São Paulo, porque Porque você essa falou discussão tava merda por... e... Falei de um jeito merda. Eu não falei merda, não. Falei... Mas eu acho... Mas eu acho... Dessa nome, gente. Eu acho que tem essa pegada, assim. É que eu falei do jeito... É que, tipo, tudo que eu falo... Cara, eu não sou professor.
Eu não tenho um papel aqui acadêmico, tá ligado? O meu papel é de fazer o papo rolar, mano. Eu sou o cara bêbado no bar, fumando maconha. Eu tava lendo um texto outro dia de uma pessoa falando dessa coisa de cancelamento. Que é, se tem uma visão que é comum na sociedade, eu acho inclusive esse estereótipo sobre o Nordeste é importante que tenha alguém falando. Não porque as pessoas vão se ofender. Mas é importante que tenha alguém falando, porque a pessoa que vai rebater vai ajudar o debate aí pra frente. Se você tem uma crença que é amplamente disseminada na sociedade e você não deixa essa crença ter um microfone nunca, as pessoas vão, ao invés de ler alguém rebatendo aquilo, elas vão ficar pensando, nosso sistema está contra mim. As pessoas estão conspirando para não deixar que a minha opinião seja ouvida porque ela é absolutamente correta. Então, acho que o livre debate é importante, é uma das formas de sair desse cancelamento da internet. Com certeza. Tá Da todo mundo polarização. muito putinho, muito sensível na internet. É, mano, tipo, poxa, pra você ficar puto com alguém, eu acho que, pô, a pessoa tem que fazer algum mal pra você, tá ligado? Não uma opinião, emitir uma opinião Tem uma burra. parada que eu pensei, dá pra falar que teve preconceito e discriminação na sua frase, como em várias outras que a galera fala? Se der, é um tipo de preconceito e discriminação que tá o tempo inteiro na Folha, tá o tempo inteiro na Globo, tá o tempo inteiro na sociedade inteira. E é inclusive porque mudou-se um pouco o que as pessoas chamam de racismo hoje. Eu acho também importante até a gente entender isso. Eu acho legítimo que comece a se olhar para estruturas, instituições racistas ou até para trejeitos que se tenha, mas você não pode comparar a defesa consciente e aberta de uma supremacia branca, como as pessoas tinham antigamente, com alguém que, sei lá, falou alguma coisa que pode ser entendida como algo que reforça um estereótipo racista ali no fundo, bem distante. Mas tinha que fazer uma ginástica mental forte pra interpretar o que eu falei como falando mal do povo lá, né? Porque da minha fala, eu tava exaltando a independência das pessoas. Não, falando mal do povo, não. Acho que você repetiu uns estereótipos que são errados. Por exemplo, Tipo, que as instituições do Nordeste são muito mais várzea do que as daqui. várzea, como assim? Várzea, tipo, desorganizado, qualquer um faz o que quiser, patrimonialismo puro. Cara, eu não acho. Acho que você comparar... Então, é bom que você tá aqui, eu posso... É que a Joyce ela é uma pessoa que não deixa você falar muito. Então, aqui eu posso falar o ponto que eu tava querendo dizer lá naquele momento. Então, a minha namorada é de Aracaju. Meu pai é de Aracaju. Lá. Então, e aí ela tava me contando que muito da lógica das pessoas que vivem lá é fazer estudar pra caralho, pra passar num concurso, porque as melhores oportunidades vêm dos concursos. Entendeu? E aí, nessa lógica que eu tava falando, tipo, o sistema de trabalho, o mercado de trabalho lá tem uma lógica onde... Isso acontece muito. A força do... Então, mas esse era o meu ponto. Eu não tá... Tipo, por isso que eu fico meio chateado com o Whindersson, tá ligado? Porque eu não tô... Eu só tava... Mas isso não é por causa das transferências. Isso é porque tem menos empresas do setor de serviço. Mas ela tem, tipo, por exemplo... Não tem mercado financeiro, por exemplo. Tanto que eu queria ser economista e vim pra cá. Não tem mercado financeiro lá. É isso que Mas ela esse era um pouco... O papo do meu ponto era esse, tá ligado? Sim, exatamente. Mas você falou de um jeito que dava pra confundir Tudo com outra bem, tudo coisa. bem, Porque tudo se bem. você é Mas que bom que comunicador, você você tá sabe aqui, que a você é gente pode- responsável sim. pelo... Porra, Monarca! Que bom que a gente tá aqui pra poder esclarecer essa Sim. porra, né? Então, mas era justamente isso. Eu vejo lá... Eu não sei se é na Bahia...